Sejam bem-vindos à nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso do técnico em açúcar e álcool da ETEC Augusto Tortoleiro Araújo. Os integrantes do nosso grupo são Gustavo Rocha, José Augusto Ribeiro e Josef Sacker. O tema principal desse TCC é Moenda, da construção ao produto final. Nosso objetivo é identificar vários pontos, processos e composições existentes sob moagem, nas quais são importantes para os processos de extração do caldo da cana-de-açúcar, que é utilizado para a produção de açúcar, bebidas fermentadas, álcool, etanol e bagaço, na qual é usado como combustível nas caldeiras. A precária situação de anotações e registros, além de outros trabalhos de conclusão de curso, viabilizou a importância para o conteúdo dessa pesquisa. O maior conhecimento sobre esse equipamento, além da utilidade dele futuramente, foram alguns dos fatores que justificam esse trabalho. Como citado anteriormente, a ciência dessa máquina auxilia na manutenção do mesmo, o que é extremamente necessário dentro da usina sucroenergética. Dentro dos tipos de moenda, temos esmagadores com 2 rolos. O primeiro esmagador é o Krajewski. O nome deste modelo vem de seu inventor. Esse esmagador foi muito utilizado no primeiro quarto do século XX para o preparo de canas inteiras. Porém, com a utilização das navalhas, este modelo deixou de ser utilizado. O esmagador Fulton tem o seu modelo de acordo com o nome da firma que mais contribuiu para a sua preconização e utilização. E é o único usado hoje em dia. Este rolo é um rolo de moenda que é adaptado para servir no esmagador. Como as ranhuras do Fulton apresentam a tendência de encherem com o bagaço, é preciso instalar uma raspadeira em cada um dos 2 rolos do esmagador. A utilidade do esmagador como equipamento de alimentação das moendas e preparação da cana levou certas usinas a utilizarem 2 esmagadores. Chegou-se até a utilizar-se 3. Como em um esmagador duplo, o segundo esmagador é bem mais baixo que o primeiro, é necessário um condutor imediato para enviar o bagaço para a primeira moenda. Chamado de esmagador com 3 rolos ou moenda esmagadora, ela é parecida com as outras moendas do tendem, porém instalada na cabeça, formando uma primeira unidade de pressão e de extração do caldo. Portanto, as diferenças entre as moendas seguintes são: dentro da função dos rolos, existem 3 tipos. O primeiro deles é o rolo de pressão, que se encontra na parte superior do terno, que a sua função é compactar a camada de cana, permitindo uma melhor alimentação do termo. O segundo tipo é o rolo superior, que está localizado na parte superior do castelo, entre o rolo de entrada e o rolo de saída, girando no sentido anti-horário. Ele é muito importante no conjunto de ternos devido ao maior contato com a cana. O terceiro deles é os rolos inferiores, são os rolos inferiores. Em cada terno de moenda possui 2 rolos, entrada e saída. A função de entrada é fazer uma pequena extração do caldo e direcionar a cana na abertura de saída. Da parte de fora da moenda, existem os castelos, que são armações laterais construídos em aço e são fixados em base de assentamento. São responsáveis pela sustentação da moenda. Podem ser de 2 tipos, inclinados ou retos. Temos a bagaceira, que tem como função conduzir o bagaço do rolo de entrada para o rolo de saída, e temos alguns cuidados a se tratar com a bagaceira. Se ela for instalada muito alta, a carga sobre o rolo superior é muito elevada, ocorrendo o desgaste da bagaceira, aumentando a potência absorvida. Se for instalada muito baixa, o bagaço ao passar sobre ela não é comprimido suficientemente para impedir que o rolo superior deslize sobre a camada de bagaço, resultando em embuchamento. Com o passar do tempo, os rolos foram ganhando ranhuras. Antigamente eles eram lisos, porém a capacidade de uma moenda com rolos lisos é muito inferior a uma com rolos entalhados. Além disso, estes rolos com ranhuras, dividem o bagaço de maneira mais completa e facilitam assim a extração do caldo nas moendas seguintes. O tipo de ranhura mais comum são as ranhuras circulares, que consiste em gravar o rolo com entalhes, descrevendo círculos completos de plano perpendicular ao eixo, formando uma seção com forma de dentes de serra com ângulos de dentes variando entre 30 graus a 60 graus. Há também o uso de diferentes ranhuras, mas a gente tem que entender algumas regras. Para que um rolo superior com pequenas ranhuras se engrene com um rolo inferior com ranhuras de passo duplo, é preciso que este superior tenha uma cavidade em seu meio, que tenha um número par de dentes. Há também rolos universais, que podem ser empregados como rolo superior e também rolos inferiores. Esse sistema apresenta a vantagem de se utilizar um só rolo de substituição, porém há muitos inconvenientes, levando este a ser pouco utilizado. Alguns desses inconvenientes são a necessidade de rolos com número de ranhuras fixas, as extremidades do eixo devem ser similares de cada lado, com um entalhe para grenagem e com um quadrado para movimentação, e no caso de troca da grenagem do eixo, perde-se muito tempo. Geralmente as ranhuras diminuem de tamanho das primeiras moendas até as últimas, devido a fatores como
pedaços de bagaço que ficam cada vez mais finos no esmagador à última moenda. Um dos motivos das ranhuras é dividir o bagaço, né, para facilitar a extração do caldo. Portanto, é preciso ter nas primeiras moedas a maior eficiência de divisão possível, ou seja, as maiores ranhuras. E quando o rolo já está gasto, as grandes ranhuras não podem propiciar uma boa extração, principalmente nas últimas moedas. Há também as ranhuras Missarchets. Tem o objetivo de melhorar a extração. Na zona A e B, o rolo de entrada do bagaço recebe uma pressão máxima que é o caldo extraído. Este caldo, porém, tem apenas duas saídas, uma na frente do outro lado da bagaceira e outra na direção do ponto C. Os mesharts são conseguidos de duas maneiras: eliminando um dente e colocando o meshart no eixo do dente eliminado, ou dois, deixando todos os dentes e colocando o meshart entre os dois dentes. O último sistema possui a vantagem de não perder nenhum dente, evitando assim a criação de uma zona de pressão mais fraca na camada do bagaço comprimido. O desgaste dos rolos é ocasionado por 5 maneiras: desgaste do metal devido à acidez do caldo, fricção das raspadeiras e da bagaceira, fricção da cana e do bagaço, que sempre desliza um pouco, passagem de pedaços de ferro esmagando o metal e quebrando os dentes, e a necessidade de tornear o rolo da entre-safra, depois de 2 ou 3 safras, para restabelecer a forma cilíndrica. Nas moedas de construção clássica, o desgaste máximo tolerável é de 4 a 5%. Isso é, para um rolo de 1 metro de diâmetro, o mesmo deve ser retirado quando o diâmetro dele chegar a 650 ou 960 milímetros. Nas moedas mais modernas, o desgaste pode sim ultrapassar os 5%. Quando um rolo é gasto, é possível encamisá-lo, quebrando a camisa de ferro fundido e substituindo por uma nova. Quando o eixo e a camisa estão gastos, pode-se ainda aproveitar um rolo velho maior, torneando a camisa dele, tomando cuidado para que após o torneamento fique com uma espessura de camisa para garantir solidez ao rolo. Bom, conforme a expansão, crescimento do mercado, gerou uma grande pressão nas indústrias que estavam começando, né, a criar novos recursos, planejamento, controles de automação, para ter um maior controle do processo. Boa parte das etapas realizadas nas indústrias ocorrem em dois fatores: dutos fechados, por exemplo, com a necessidade de observar e controlar todo o processo dentro dessas tubulações e colunas. Conforme o avanço da tecnologia, essa automação foi se reduzindo a painéis de controle centrais, logo a diminuição do número de empregados, gerando maior tempo de resposta. Em caso ocorra algum problema industrial, já é possível controlar essas operações a partir de computadores que gerenciam todas essas etapas e equipamentos de uma usina. Um dos programas mais utilizados é o lógico programável. Ao decorrer, em consequência da expansão, né, o mercado se criou a necessidade de indústrias realizarem a implantação de recursos de planejamento e controle automatizado, que permitiria maior facilidade e controle desse processo. O serviço de automação em indústrias, na indústria de açúcar e álcool, possui uma característica de um campo mais prático, que com a tarefa de cumprir falhas e problemas que podem ocorrer dentro ou fora do processo ao longo dos CLPs. Logo, um dos benefícios que podem trazer seria a promoção de seguros contra intertravamentos com indicações rápidas e pontuais a respeito do local em que o desarme da moeda se dá ou se deu. No caso, algum problema na indústria, já alerta automaticamente, o mais rápido possível. Controle de vazão e de temperatura de água, de emissão, para ter um maior controle e tal. Controle de níveis e de absolutamente todos os termos da moeda em si, para se ter maior controle e desenvolvimento mais prático. E agora falaremos sobre o funcionamento de uma moeda. A moagem de uma moeda de uma usina sucroalcooleira faz parte de um processo de extração do caldo que consiste em fazer a cana passar entre dois rolos. Esses rolos rotacionam em um sentido, enquanto apenas um rolo gira no sentido oposto, assim pressionando a cana com a pressão pré-estabelecida aplicada a eles e espremer a polpa para retirar o sumo da cana. A moeda deve extrair o caldo, como também produzir o bagaço.
no final do processo com um grau de umidade que permita sua utilização como combustíveis nas caldeiras. A moeda é normalmente formada por 4 a 7 ternos em série. O primeiro terno é possível obter de 50 a 70% de extração. Esse primeiro terno extrai o caldo primário e é redirecionado para a produção de açúcar. Após o primeiro até o último terno, é extraído o caldo chamado caldo misto. Ele é adicionado 25 a 30% de água contra o peso total da cana, chamado de processo de embebição. E esse caldo é redirecionado para a destilaria. Agora vamos falar sobre como é feita a manutenção de uma moeda. Ela é importante, pois deve ser analisada frequentemente para evitar problemas futuros em relação à redução de custos, ou que ocorram imprevistos durante todo o processo de moagem. A metalização é uma operação bastante eficaz, limitada nos pentes e bagaceiras da moeda, pois ela consegue prolongar a durabilidade da máquina e ainda reduz os desgastes presentes, inibindo os futuros e melhorando o presente da moeda. A aplicação de testes lubrificantes para peças e auditorias técnicas, que têm por finalidade a identificação de defeitos e desgastes nas peças, também são fundamentais. De acordo com o explanado, concluímos que nossas pesquisas atingiram a expectativa sobre o estudo e desenvolvimento do processo industrial da moenda e da automação industrial. Sendo assim, grande parte do que foi abordado nesse trabalho é de extrema importância dentro do âmbito sucroenergético.